Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós estamos, nesse momento, gravando um vídeo que sei que comporá mais uma reunião familiar, mais um culto doméstico que os meus irmãos têm prestado ao nosso bondoso Deus que, nada obstante a quarentena e a pandemia provocada pelo Covid-19, nos tem permitido abrir a Bíblia em nossa própria casa e a buscá-lo em espírito e em verdade. Os meus irmãos estão acompanhando nas quintas-feiras um estudo que denominamos a harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos nada mais é que um comentário harmônico dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são, estes estudos, eu digo, uma tentativa de leitura sincronizada dos evangelhos canônicos, por meio da qual nós estamos tentando entender e acompanhar o passo a passo da vida de Jesus, o seu ministério terreno. Muito bem, nós vamos orar nesse momento. Eu peço a você que nesta hora curve a sua fronte e feche os seus olhos e falemos com Deus. Senhor, bondoso Senhor, seja conosco nesse momento, seja comigo nesta exata hora, seja com os meus irmãos em seu próprio momento de culto familiar, e desta maneira sirvamos a Ti com o mesmo propósito, com o mesmo coração. Pedimos a Ti ainda, Senhor, que Tu salves os entes queridos, aqueles que sob o mesmo teto têm compartilhado da nossa comunhão e do nosso amor. Pedimos a Ti por eles, que Tu geres vida nestes encontros singelos de nosso lar, mas além disso, Senhor, que Tu sejas edificado, que Tu sejas glorificado em todas as coisas que têm acontecido e nos rodeado, e que haja edificação e profundo júbilo na alma pela presença de Jesus. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós deixamos vocês com aquele dia intenso de Jesus e logo em seguida Jesus dormindo numa grande tempestade no mar da Galileia. Naquele momento, naquela ocasião, enquanto fazia a travessia para a margem oriental do mar da Galileia, Jesus acalmou a tempestade, os ventos e o mar. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Chegado à terra dos Gadarenos, Jesus curou endemoniados, pelo menos 2 endemoniados são mencionados por Mateus, e momento após o qual ele retornou à margem ocidental do mar da Galileia, retornou à região da Galileia. Quando ele chegou à região da Galileia, aí sim nós vamos ver os eventos a partir do ponto em que deixamos os nossos irmãos no encontro anterior. Eu estou com os textos de Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26, Marcos capítulo 5 a partir do versículo 21 e Lucas capítulo 8 a partir do versículo 40. Eu vou pedir que os meus irmãos estejam comigo com uma Bíblia aberta em Marcos capítulo 5, o texto que nós vamos acompanhar esse ponto da vida de Jesus. Quando Jesus retornou à Galileia, além de uma grande multidão tê-lo cercado, Jairo, um chefe de uma sinagoga local, talvez de Cafarnaum, veio até ele, prostrou-se e suplicou que Jesus fosse até a sua casa e impusesse as mãos sobre sua filha que estava à beira da morte. Conforme Lucas, era uma filha única, e Lucas e Marcos dizem que era uma menina de 12 anos. Jesus atendeu ao clamor daquele pai desesperado e saiu em direção à casa de Jairo, sempre seguido por uma grande multidão. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e que já havia desperdiçado todos os seus bens com os médicos, após ouvir a fama de Jesus, foi ter com ele
dentre a multidão, passando por meio da multidão, e finalmente lhe tocou as vestes, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 28, os meus irmãos podem acompanhar. Essa mulher carregava uma espécie de menstruação contínua e, por causa disso, ela também seria considerada continuamente impura, segundo a lei de Moisés. Nós estamos pensando em Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 25. Essa enfermidade, meus irmãos, notem isso por favor, era uma enfermidade com repercussão nas áreas religiosa e social. Uma realidade que hoje nós conhecemos com muito mais clareza. Hoje nós estamos percebendo como uma enfermidade ou a possibilidade dela nos priva de relações sociais no ambiente mais amplo, como também da participação nas adorações públicas. E olha, nós já estamos sofrendo consideravelmente os efeitos da quarentena, mas nós estamos apenas numa quarentena de pouco mais de 40 dias. Com aquela mulher, se nós considerarmos a expectativa de vida ali nos dias de Jesus em torno de 40 anos, e se nós considerarmos que ela começou a ter uma enfermidade de 12 anos na puberdade, nós vamos precisar concluir que ela já havia passado mais da metade da vida inteira de quarentena. Olha que coisa! Além disso, aquela mulher tinha uma enfermidade que a impedia de ter filhos, com grande possibilidade dela também ser impedida de um casamento, porque ou ela nunca casou, ou se chegou a casar, pode ter recebido ali uma carta de divórcio do marido, porque naqueles dias os judeus costumavam, pelo menos não era raro, que judeus se divorciassem, dessem carta de divórcio a uma esposa que não poderia gerar filhos, que não pudesse dar à luz. Em suma, nós temos uma mulher doente, sozinha, em um momento muito difícil da história e um momento dificílimo para que mulheres conseguissem o próprio sustento. Entretanto, meus irmãos, ela entendeu que se apenas tocasse em Jesus, ela ficaria curada, e tocou em Jesus, passando por meio da multidão, e de fato a hemorragia estancou imediatamente e a mulher sentiu que estava curada. Enquanto isso, Jesus reconheceu que dele saiu poder, segundo Lucas, capítulo 8, versículo 46, razão pela qual Jesus se voltou à multidão e perguntou assim: quem me tocou as vestes? Os discípulos naturalmente estranharam a pergunta, porque Jesus estava sendo apertado pelas multidões, tocado por todas as pessoas queriam, na verdade, tocá-lo, mas a pergunta persistia: quem me tocou? E quando Jesus procurava quem o havia tocado, a mulher, não sem hesitação, não sem temor, se apresentou, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade, segundo Marcos capítulo 5, versículos 32 e 33. Nós até podemos compreender a hesitação daquela mulher em apresentar-se a Jesus. Ela era considerada cerimonialmente impura e por isso ela nem poderia estar ali no meio daquela multidão. Se aquela mulher tocasse em alguém ou fosse tocada por alguém, a quem ela tocasse ou aquele que nela viesse a tocar ficaria contaminado por ela, tornaria-se impuro pelo fato do contato físico com ela. Entretanto, Jesus não é contaminado pelo impuro. Ele que purifica o impuro pelo toque dele ou pelo toque nele. E foi por isso que Jesus disse àquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 34. Pois bem, me acompanhe por favor. Jesus ainda estava lidando com a mulher quando chegaram alguns da casa de Jairo, dizendo a este que sua filha já havia morrido e que ele não incomodasse mais o mestre.
Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 35, o texto que diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Meus irmãos, Jesus não apenas não fez caso daquelas palavras, mas muito pelo contrário, Jesus fortaleceu a fé de Jairo. Jesus disse: não temas, crê somente. Percebam aqui como nosso bondoso Senhor se compraz em ser incomodado dessa forma. Na verdade, meus irmãos, pecaminoso é não incomodá-lo desta forma, porque talvez este silêncio se torne pecaminoso, porque ele, na verdade, é um questionamento da bondade de Jesus. Notem como nós temos uma história até aqui dramática e que merece a nossa detida atenção. Nesse momento, Jesus fortalece a fé de Jairo e prossegue. Não faz caso nenhum daquelas palavras, nem da notícia da morte da menina, nem daquelas palavras que queriam levar Jairo a não incomodar mais Jesus. Nesse momento, Jesus limitou o grupo a Pedro, Tiago e João. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 37. Foi até a casa de Jairo, questionou a razão do pranto e disse que a criança não estava morta, a criança apenas dormia. Vocês podem imaginar a cena? Na casa da pessoa mais pobre daqueles dias havia pelo menos 3 pranteadores profissionais, 2 flautistas e uma carpideira. Quando a família era importante, uma família mais abastada, o número de pranteadores aumentava consideravelmente. Talvez esse tenha sido o caso da casa de Jairo, um homem importante, um chefe da sinagoga na cidade de Cafarnaum. Nesse momento, então, Jesus não faz muito caso também da cerimônia fúnebre na ocasião e diz que a menina não estava morta. A menina apenas dormia. Dá para você imaginar a cena? Isso significava: parem os trabalhos de vocês, profissionais das cerimônias fúnebres, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. Provavelmente os pranteadores ficaram muito chateados, porque eles tiveram o seu trabalho interrompido, porque de fato sempre houve como quem lucra com a morte. Agora, por outro lado, dizer olhando para um corpo morto que tudo que há é um sono, meus irmãos, essa é a maneira cristã de afirmar a certeza, afirmar convictamente a respeito da ressurreição dos corpos, notando os meus irmãos que não é a alma que dorme. Quem está dormindo, em termos figurados, é o corpo. Por que Jesus olha para um corpo morto e diz apenas dorme? Porque ele está com isso afirmando a certeza que no dia da redenção do nosso corpo, conforme temos visto em Romanos capítulo 8, no dia da ressurreição dos corpos, os corpos ressuscitarão. Nós ganharemos corpos glorificados. Então sim, não a alma que dorme, mas o corpo morto recebe um olhar cristão cheio de esperança, a respeito do qual Jesus diz: apenas dorme. Jesus então, lá na casa de Jairo, mandou sair a todos, exceto Pedro, Tiago e João, deixou também no lugar os pais da menina, tomou a menina pela mão e lhe deu uma ordem em aramaico, segundo Marcos. Marcos explica isto, porque Marcos está falando para uma audiência de fala latina. Então, na medida em que ele diz as palavras usadas por Jesus em aramaico, ele também tem interesse em traduzir essas palavras para quem não conhecia o aramaico. E então Jesus disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Agora, por favor, não perca de vista aqui o fato de que Jesus
toca no cadáver. Jesus segura a menina pela mão. E tocar em cadáver, segundo Números, capítulo 19, versículos 11 a 22, significava, segundo a lei de Moisés, tornar-se impuro. Então nós temos aqui alguns paralelos impressionantes nesses dois textos, nessas duas curas, nesses dois milagres extraordinários de Jesus. No primeiro, nós temos uma mulher que carregava uma hemorragia há 12 anos. Agora nós temos uma menina morta de 12 anos. No primeiro caso, a mulher hemorrágica tornava impuro aquele que nela tocasse ou aquele que fosse tocado por ela. Aqui nós temos um corpo morto que torna impuro aquele que nele toca. Nos dois casos, a mulher hemorrágica, o cadáver da menina filha de Jairo, nos dois casos, Jesus não é contaminado. Nos dois casos, Jesus dá vida, Jesus é aquele que purifica. E, de fato, não esqueçamos nós, a menina atende a ordem de Jesus, porque é a ordem de Jesus, naturalmente, quando acompanhada do seu poder, que nos capacita a obedecê-la, a obedecer a ordem. Foi assim com a filha de Jairo, foi assim conosco também, quando o Senhor nos encontrou mortos. A sua ordem foi para que nós saíssemos do túmulo, para que levantássemos quando estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não podíamos fazer isso sozinhos, por nós mesmos, não podíamos pela nossa própria força obedecer a sua palavra, mas quando a sua palavra chega até o morto com poder ressuscitador, de fato, o morto ressuscita. Foi assim com a filha de Jairo, foi assim conosco. Falando em termos espirituais, a menina, então, vivificada pela palavra de Jesus, obedeceu, meus irmãos, imediatamente, levantou-se, passou a andar para a admiração de todos, e Jesus proibiu que o milagre fosse divulgado e ordenou que a menina fosse alimentada. No primeiro caso, a notícia se espalhou de todo modo. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 26. No segundo caso, quando a gente vê a filha de Jairo, sendo alimentada depois de ressuscitar dos mortos, é porque nós estamos vendo uma cena que, embora aponte a ressurreição final em corpos glorificados, esse não é o caso da filha de Jairo, porque se ela está sendo enviada para ser alimentada, para ser cuidada, para receber cuidados, é porque ela, sim, ainda voltaria a enfrentar a morte. Aqui nós deixamos os meus irmãos. Agora, se nós formos para Mateus capítulo 9, e eu quero guiá-los até esse texto, eu estou falando de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27, porque Mateus tem um texto exclusivo que conta-nos 3 milagres de Jesus que aconteceram logo depois que Jesus saiu da casa de Jairo. Mateus nos diz, partindo Jesus dali. Notem que, ao sair da casa de Jairo, 2 cegos acompanharam a Jesus enquanto clamavam, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eu estou em Mateus capítulo 9, repito, no versículo 27. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quero lembrar aos meus irmãos que o título filho de Davi é um título messiânico. Aqueles 2 cegos ouviram a respeito da fama de Jesus a partir do seu ensino e dos seus milagres e começaram a depositar fé em Jesus como aquele que era o Messias prometido na lei e nos profetas. A cura foi realizada quando Jesus já havia entrado em casa, na sequência do texto. Em Mateus capítulo 9, versículos 28 a 30, nós temos este episódio. Em seguida, curados os 2 cegos, Jesus os advertiu, mais uma vez aqui, não contassem a ninguém. Mais uma vez houve uma desobediência nesse sentido. Eles divulgaram a Jesus por toda parte, segundo o versículo 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Em seguida, foi trazido a Jesus um mudo endemoniado. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 32, na sequência do texto. Esse mudo endemoniado foi liberto, voltou a falar,
para a admiração geral das multidões, que diziam: jamais se ouviu tal coisa em Israel, no versículo 33 do capítulo 9. Os fariseus, aqui, meus irmãos, segundo Mateus 9:34, voltaram a blasfemar contra o Espírito Santo, porque está escrito assim: mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Vejam agora a razão pela qual Jesus não queria que seus milagres fossem divulgados. Jesus não queria que mais conclusões equivocadas, fossem assumidas a seu respeito e a respeito da sua natureza messiânica. Jesus não queria também promover mais blasfêmia contra o Espírito Santo, até porque Jesus havia decidido que não daria mais sinais àqueles que já o haviam rejeitado e rejeitado definitivamente. Agora, note a sequência: o retorno do lado oriental para o lado ocidental do Mar da Galileia, o encontro com Jairo, a cura da mulher hemorrágica, a ressurreição da filha de Lázaro. Logo em seguida, 3 novos milagres: a cura de 2 cegos e a libertação de um mudo endemoniado. A partir desses milagres, Jesus vai à sua terra, Jesus vai a Nazaré, e aqui eu quero conduzir os meus irmãos a Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Essa visita, narrada em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6, o texto paralelo é Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Essa visita aqui narrada, visita de Jesus a Nazaré, ocorreu em torno de 1 ano após os cidadãos daquela cidade terem tentado matar a Jesus. Esse episódio, de 1 ano atrás, está narrado em Lucas capítulo 4, versículo 29. Nesta nova visita, Jesus ensinou na sinagoga e os seus conterrâneos se escandalizaram dele, perguntando de onde poderiam vir tais sabedoria e poder do conhecido carpinteiro Jesus, filho do conhecido carpinteiro José, cuja família era conhecida de todos. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 3. Eu vou ler esse texto para os meus irmãos. Tendo Jesus partido dali, foi à sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vejam que todo o pensamento dos nazarenos se resumia nisso. Como é que uma figura tão familiar pode dizer e fazer tais coisas? Os irmãos e as irmãs de Jesus referidos no texto são naturalmente os filhos que Maria teve após dar à luz a Jesus. Não esquecendo que Lucas diz que Jesus foi o primogênito de Maria. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz que Jesus era carpinteiro, um ofício que ele naturalmente aprendeu com seu pai José, segundo o costume da época, o costume de que o pai ensina o próprio ofício ao filho. Os carpinteiros da época fabricavam, meus irmãos, objetos de madeira, como arados, como mobília de casas, mas eles também realizavam trabalhos de alvenaria, construindo edifícios com pedras, por exemplo. Então, Jesus fazia aquilo que hoje fazem os nossos marceneiros e, quem sabe, os nossos construtores ou os nossos pedreiros. Jesus construía mobília de madeira, mas também construía casas de alvenaria. Tudo isso está no termo carpinteiro, usado aqui por Marcos, capítulo 6, versículo 3. Estudos mais antigos estimam que Nazaré
possuía em torno de 1.500 a 2.000 pessoas em seu território. Os estudos mais recentes dizem que Nazaré era um povoado que não possuía muito mais do que 500 ou 600 pessoas. Então, seja lá como for, Jesus de fato era muito conhecido, José era uma pessoa muito conhecida, sua família era muito conhecida, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, de modo que esta familiaridade, digamos, foi uma familiaridade inaproveitável, inútil, pecaminosa até, porque Jesus passou a ser motivo de escândalo pelo fato de ser uma figura tão familiar. Nesse momento, Jesus relembrou a tradição de serem os profetas rejeitados em sua própria cidade. Por exemplo, o profeta Jeremias de Anatote foi rejeitado pelos cidadãos de Anatote. Vocês podem ver isso em Jeremias capítulo 11, versículos 21 a 23. E os evangelistas Mateus e Marcos acrescentam que ele não fez muitos milagres ali em face da incredulidade dos nazarenos. Atenção com isso, porque os falsos pregadores costumam dizer que não estão acontecendo muitos milagres aqui, porque vocês são incrédulos, vocês não creem nesse tipo de coisa. E às vezes eles dizem isso a partir de um texto como esse, não é? Marcos capítulo 6, versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes um texto como esse é usado pelos vendedores de falsas promessas que estão aí, digamos, um tanto desesperados nesses tempos de pandemia e de quarentena, porque eles não têm o templo, o lugar onde eles costumam normalmente extorquir pessoas incautas. Não é nada disso que esse texto está dizendo. A recusa dos nazarenos em admitir o messianado de Jesus os privou de receberem novos sinais que o confirmassem. Não esqueçam os meus irmãos que Jesus decidiu que não daria novos sinais àqueles que já o haviam rejeitado. Então, o que está em jogo aqui não é que os sinais por si só procedem de fé ou produzem fé, mas os sinais naquele momento seriam importantes para confirmar o messianado de Jesus àqueles que já o tinham aceitado, ou pelo menos que estavam nutrindo uma dúvida razoável, uma dúvida piedosa, estavam duvidando para crer, digamos assim. Muito bem, eu vou deixar os meus irmãos até aqui. Onde é que nós estamos mesmo? O retorno à região da Galileia, a cura da mulher hemorrágica, a ressurreição da filha de Jairo, 3 milagres, a cura de 2 cegos e a libertação de um endemoniado mudo. Logo em seguida nós temos aquela outra blasfêmia contra o Espírito Santo por parte dos fariseus e dos escribas. E finalmente a última visita de Jesus à incrédula Nazaré. É neste ponto que nós vamos deixar os nossos irmãos e a partir dele nós vamos dar continuidade na próxima semana, na próxima quinta-feira. Vamos orar? Oremos então juntos. Senhor, nós te buscamos nesta hora, suplicando por tua bênção e por tua graça. Obrigado porque tu nos dás uma Bíblia aberta. Obrigado porque tu nos fizeste a habitação do teu Santo Espírito, e pelo Espírito e pela palavra nós temos te servido, andado na vida cristã, e sim, Senhor, temos a confiança de dizer, sido úteis ao louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um forte abraço em todos vocês. Quero registrar mais uma vez a saudade que sinto de todos vocês. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Amém.